Hello, amados e queridos! Eu tô meio longe do microfone, então releve um pouco o som. E hoje é domingo, né? Então tem. E assim, pra muita gente é feriado, né? Assim, tipo, não vai ter aula, essas coisas assim, né? Então tem muita gente que tá se divertindo aí, né? Sempre com distanciamento social, obviamente, né? E dentro das suas próprias casas, né? Então faz muito mais sentido, né? Mas de vez em quando vocês vão escutar algumas coisas aí bem de uns ruídos de fundo. E eu não fechei a porta porque tá quente pra caramba a janela, né? Porque tá quente pra caramba. Bom, quero pedir perdão aqui pelo meu chroma key, mas é que eu tô precisando de um ring light. Quem quiser me dar pode me dar, fica à vontade. E essa aqui vai ser uma das aulas que a gente vai trabalhar aqui, né? O pessoal do nono ano e tal. Eu quero falar com vocês sobre Revolução Industrial, né? E retomar um pouco daqueles assuntos que a gente estava trabalhando anteriormente. Professor, por que você está retomando os assuntos? Porque eu estou retomando exatamente porque nesse ensino híbrido algumas pessoas perderam o que eu falei, né? Então, como elas perderam o que eu falei, vou falar de novo, né? E aí fica mais fácil, né? Com o tempo, as aulas, essas aulas aqui, essas videoaulas, dentro dela é passar, né? Eu vou gravar adiantado, né? Por enquanto ele não tá dando porque ainda não tive a oportunidade de fazer as coisas, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A ideia é fazer uma aula de 20 minutos no máximo, tá? Então eu já comecei a contar aqui para não perder também, me perder no tempo. Mas vamos lá. Bom, eu vou pegar aqui essa tela para a gente trabalhar um pouco mais facilmente. Fazer um esqueminha, né? Mega simples, né? Para a gente entender algum dos aspectos, né? Bom, essa aula seria a aula número. Opa, eu tô com a borracha. Aí também não dá, né? Essa aula seria a aula. Opa, a aula número um e 2, tá? Depois eu vou disponibilizar meu planejamento e aí você vê quais são as aulas que tem. Inclusive, eu faço planejamento por aula. Então você pode ver o que está acontecendo e se preparar em função disso, né? Bom, o que a gente vai falar? Sobre Revolução Industrial, né? Revolução Industrial, no caso, a gente tem um ponto que é importante, que a gente pode levar em consideração na Revolução Industrial, né? Que ela é a continuação de uma outra revolução, né? Vou colocar aqui, ó, continuação. Ela é uma continuação. E o que isso quer dizer? Deixa eu apagar esse negócio aqui, ficou feio. Ela é uma continuação. E o que isso quer dizer? Que como continuação, até fazer aqui, ó, até dar uma, como continuação, ela ela leva consigo os aspectos, né, da Revolução Industrial anterior, né? É meio óbvio, né? A Revolução Industrial a gente viu que ela é uma revolução que advém da técnica, né? É uma revolução técnica. E a revolução aconteceu em função também do desenvolvimento de um motor, né? De um motor para você produzir essas coisas assim, né? A gente viu que no ano passado que a maquinofatura e a industrialização são fatores diferentes. Né? Um artesão pode ter uma máquina para fazer a produção dele. Ele pode utilizar uma maquinofatura. Né? Agora, uma indústria ela pode inclusive utilizar manufatura. Né? Se você pega alguns exemplos de manufatura na China, por exemplo, ela é altamente, ela é baixa, ela tem uma baixa mecanização, né? Porque basicamente para você produzir no modelo industrial, você não precisa necessariamente ter uma máquina, né? Mas a máquina ela foi um fator predominante para criar alienação do trabalho, tá? Vamos colocar aqui alienação do trabalho.
Então, é uma revolução técnica que levou em consideração a alienação do trabalho, e o principal fator para ela funcionar e acontecer foi o motor, o combustível dela, né? Combustível. E o combustível dela, deixa eu colocar aqui, combustível. E o combustível dela, basicamente, era o carvão, tá? Eu vou colocar o carvão M, que é carvão mineral, né? O carvão mineral foi o combustível para a primeira revolução industrial acontecer, né? E aí você vai falar assim, tá, tudo bem. Então, enquanto continuadora da revolução industrial, o que vai mudar bastante aí, né? Bom, vai mudar a estrutura disso aqui, tá? Bom, a alienação do trabalho e o desenvolvimento técnico ele vai ser aprimorado, né? Mas o que vai mudar em relação à primeira revolução industrial para a segunda revolução industrial vai ser principalmente, mas muito principalmente, né? Aqui, mas muito principalmente o motor a combustão, tá? Motor a combustão. Opa, sai daí. Combustão. De vez em quando eu aperto minha caneta dessas coisas. Bom, vamos lá. O que é o motor a combustão, né? Eu vou até colocar aqui, ó, né? Que essa coisa se liga, né? Uma coisa vai se conectando à outra, tá? Que é o motor a combustão, né? Qual que é a função dele, essas coisas assim, né? Vou pegar aqui como era antes, tá? Como era antes. Espera aí. Vou pegar aqui como era antes. Um motor. Vou até dar uma aumentada para vocês poderem enxergar melhor. Tá? Então, esse é o motor de antes. Vou colocar aqui antes. Tá? E esse vai ser o motor de depois. Peguei aqui o motor de depois. Motor de depois. Opa. Vamos colocar aqui um motor. Um motorzão. Aí. Nós temos o nosso antes e o nosso depois. A gente tem um delay. Porque eu tô streamando para mim mesmo. É uma coisa meio maluca. Né? Eu não quero ficar instalando um monte de programa para ficar pegando o que está acontecendo no meu tablet, né? Mas vamos lá. O que acontece? Isso aqui é o antes e esse aqui é o depois, né? O que é o antes? O antes é o motor a vapor. E o que é o depois? O depois é o motor a combustão. O que diferencia um do outro, né? Bem especificamente dizendo, né? Nossa, esse P tá meio esquisito, né? Tudo bem. Vamos ver aqui. Isso aqui é um P, tá, gente? O que significa a diferença de um para o outro, essas coisas assim, né? Bom, o motor a vapor ele tem a dependência do. Ele é muito grande, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, né? Grande. Vou colocar até aqui. Grande. Ele é muito grande e ele é meio desajeitado, né? Vou pegar, por exemplo, esse motor a vapor sendo colocado, né? Isso é uma caldeira, tá? Uma caldeira de motor a vapor sendo colocada, por exemplo, num transporte, né? Olha só, você precisa dessa estrutura para funcionar, né? Se você for ver aqui, ó, a estrutura da caldeira, você precisa dessa estrutura para fazer funcionar o motor. E o que acontece é o seguinte, é que ele acaba ficando meio inviável,
né? Porque ele é muito pesado, ele não é tão versátil, né? Então, por ser muito grande, ele é inviável. Ajudou bastante quando, né, em comparação a outras coisas, tipo, sei lá, um cavalo, outras coisas assim, né? Ao mesmo tempo que ele era inviável, ele também era, deixa eu colocar aqui, ele era inviável e ele também era muito pesado, né? Você precisa de uma estrutura muito grande, uma estrutura de grandes proporções para conseguir trabalhar esse tipo de motor, né? E a dependência dele do carvão mineral, né? O carvão mineral ele não é tão versátil para você carregar ele. É muito pesado também. Ele tem as mesmas particularidades, né? Você tem que botar fogo ali, o carvão mineral. O carvão mineral é um minério. Então, como é um minério, você tem que carregar ele. Você tem uma dependência. Eu tenho que colocar aqui uma dependência regional. Dependência regional. Você tem uma dependência regional. Você precisa da região, né? Então, por exemplo, não à toa os lugares. A minha vizinha tá falando agora. Não à toa, os lugares que produziram, que fizeram a Revolução Industrial, também foram lugares que tinham grande produção de carvão mineral, né? Então, o carvão mineral eles têm dependência desse lugar, sabe, especificamente. Bom, e o motor a combustão? O motor a combustão ele é versátil. Olha só, é versátil. Quer dizer o seguinte, versátil quer dizer que é melhor, entendeu? É, assim, eu não tenho dados suficientes para dizer assim, que ele era mais eficiente do que o outro motor, as coisas assim, ainda mais para a época. Imagina só, motor novo, tal, as coisas assim, não necessariamente ele era melhor em potência, em qualidade, essas coisas assim, né? Mas o que ele tinha era versatilidade. Então você podia miniaturizar ele e colocar ele num carro, você podia botar uma moto, você podia fazer ele gigante, né? Produzir energia elétrica, né? Inclusive, o que acontece é que você produzindo energia elétrica a partir do motor a combustão, você criava uma rede elétrica, né? E aí você tirava a dependência do centro econômico em relação à produção, né, do combustível, né? Então, por exemplo, sei lá, eu posso colocar uma estrutura elétrica lá em, sei lá em Minas Gerais, e aí eu crio uma rede elétrica que se interliga em Minas Gerais para cá, né? E aí eu consigo perder a dependência da localidade regional do combustível. É como se eu pegasse o combustível, produzisse na região e transportasse, né, só a energia que você precisa daquele combustível para o que você precisa fazer, né? Isso dá uma versatilidade enorme e principalmente uma mobilidade. Por isso que a gente diz que o motor a combustão ele é quase uma revolução dentro da própria revolução. Porque assim, cria-se o motor a combustão e aí mudam-se as formas de locomoção, de produção. A cidade vai mudar. É muito louco isso. Mas, por exemplo, isso aqui cria uma coisa que a gente chama de revolução do carro. Tá? A revolução do carro. A cidade se transforma numa cidade. Deixa de ser uma cidade de uma cidade de pedestres, né, e para se tornar uma cidade de carros, né? Hoje em dia, por exemplo, a maior parte da cidade é para locomoção dessas máquinas com motor a combustão, né? E isso fez com que mudasse vertiginosamente a estrutura das cidades, a estrutura das sociais, inclusive as integrações entre indivíduos, né? A energia elétrica ela possibilitou uma série de coisas aqui e aí eu quero até entrar um pouco nessa parte aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, de energia elétrica, será que eu vou apagar isso aqui? Não. Energia elétrica.
elétrica. Não. Quando a gente fala de energia elétrica, você tem uma mudança, inclusive da forma da vida, a forma do cotidiano, a forma das informações, a tecnologia, a propagação dessa tecnologia, né? Até os horários, né? Tipo assim, quando você tem, sei lá, uma estrutura que usa a lampião a gás, por exemplo, para iluminação, provavelmente as pessoas vão dormir muito mais cedo, né? Agora com energia elétrica as pessoas vão dormir um pouco mais tarde, a vida ela pode se estender um pouco mais além, né? Inclusive pode se estender até a madrugada especificamente, desenvolver diversas coisas, né? Então você tem bares, sistemas, a cidade ela vai se adaptar em função disso, né? Tem uma cidade, por exemplo, a cidade de Paris, por exemplo, que tem uma alcunha o nome dela de Cidade Luz, né? Por que Cidade Luz? Tem cidade que à noite ela não para, ela se desenvolve, ela continua, né? Ela é cheia de iluminação. Até a Torre Eiffel, exemplo disso, as coisas assim, né? E isso cria um espaço, inclusive, de produção intelectual diferenciado. Então a gente vai ter várias produções intelectuais, várias produções científicas relacionadas a esse período também, né? Então essa viradinha aí do século 19 para o 20, né? Ele é um ponto interessante porque é um ponto onde o ritmo da mudança ele é muito, muito rápido. Muito mais rápido do que a nossa vivência está tendo hoje. Né? Porque você pensa assim, professor, hoje tem vários iPhones, vários você mesmo está utilizando uma outra tecnologia, a gente está usando tecnologia para aquilo, para aquilo outro, não sei o que, né? E não é. Por que assim e não é? Né? Porque a gente também tem algumas coisas que o nosso horizonte tecnológico ele não é tão amplo assim. Né? As empresas gostam de fazer com que a gente acredite que o nosso horizonte tecnológico é amplo. Né? Mas se você for analisar assim para e passo, assim, direitinho, encaixadinho, né? Você vai ver que o nosso horizonte tecnológico ele é muito limitado. O celular sei lá, de 2020 ele não é tão diferente do celular de 2019, entendeu? Tenta encaixar essa percepção sobre as coisas, né? E aí você também tem uma revolução, por exemplo, na perspectiva da vida, de como a vida se organiza, de como a vida se institui, a telecomunicação, então você vai ter o telégrafo, que vai utilizar as redes elétricas como uma forma de propulsão de informação, né? E isso vai interconectar regiões que até então não é interconectada. O próprio trem, né? As linhas férreas, elas vão se multiplicar aos montes e essas linhas elas vão aumentar a velocidade de locomoção das pessoas. E aí as pessoas vão perceber coisas que elas nunca percebiam, por exemplo, né, que existe diferença de horário, né, em regiões diferentes do planeta, né? Antigamente você viajava, não é que não tinha diferença, de claro que tinha, mas você viajava tão lento que você não dava tempo para você perceber essa diferença, né? E isso causava problema, né? Então hoje em dia, por exemplo, tem o horário de Brasília, o horário de não sei aonde, antigamente não tinha isso aí, essa percepção, o horário daqui, o horário daqui. Imagina você perceber isso, né? São tantas mudanças que eu vou fechar só numa coisa só, uma palavra só, que é a Belle Époque, tá? Então eu vou colocar aqui Belle Époque. E aí daqui você já tira todas as coisas, né? Belle, Belle é com E. Deixa eu apagar. Belle Époque, tá? Acho que é Belle Époque. Paga. Belle Époque, tá? Essa é a constatação ou o desenvolvimento que a industrialização tem, tá? Isso aqui é uma aula um pouco mais resumida do que a aula que eu dou normalmente, mas é porque a gente tá na internet, né? Então eu vou deixar aqui parado. Quer ver? Eu vou deixar. Quem quiser, não sei, às vezes você quer copiar o esquema, não sei. Depois pede para mim também isso aqui, eu mando para você. Mas se quiser dar um pause aí você vê o que está acontecendo e tal. Beleza? Bom, vamos lá.
Mandar um forte abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham acompanhado. Até mais e bons estudos.